O Centro de Acolhida para Idosos em Situação de Rua fica na região central de São Paulo. Tem capacidade para acolher 60 homens e 40 mulheres. Olá, amigos do Misericórdia Online, nós estamos aqui juntos para meditarmos a Palavra de Deus nesse mês de agosto, que é o mês vocacional. A nossa palavra de hoje está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. A partir desta época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permita, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, e Pedro logo em seguida responde, com o coração cheio de fé, é a pergunta que Jesus faz também para cada um de nós nesse dia de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? O povo diz que Jesus era um profeta, que Jesus era Elias quem tinha voltado, e dá as mais variadas respostas. Pedro firmemente responde a Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Essa pergunta Deus faz para nós também em nossa vida, no nosso dia a dia. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta a essa pergunta é a forma como o seu coração responderá ao chamado de Deus. Talvez Jesus é só uma pessoa que ilumina a sua vida. E se ele somente ilumina a sua vida e passa pela sua vida, você não dá muita importância para ele. Mas se Jesus, ele é o Senhor da sua vida, essa resposta é muito importante. Porque se Jesus é o Senhor da sua vida, é o Senhor e Salvador, é aquele quem ilumina constantemente a sua vida, é aquele quem te encaminha no caminho do bem, essa resposta vai dizer qual é a sua vocação. Porque se ele faz parte da sua vida, então você tem algo que responder a ele. Se ele é só uma pessoa que passa e diz alguma coisa, talvez ele não vale muito. Mas se ele é o Senhor da sua vida, qual é então a sua resposta? Você pode dizer: ele é o Senhor da minha vida. E como você vai responder a isso concretamente? Respondendo a Deus no chamado ao sacerdócio, porque ele pode chamar uma entrega total, ou quem sabe na consagração celibatária, ou num chamado ao matrimônio santo. Qual será a tua resposta? E respondendo a Deus, não basta só falar com Ele e responder a Ele. É necessário que você volte o seu coração para Deus. Logo depois dessa resposta de fé, Jesus então diz aos seus apóstolos que ele deve subir a Jerusalém, porque é lá que ele sofrerá a entrega total a Deus. E que o que esse apóstolo Pedro, que respondeu tão bem a primeira pergunta, diz em seguida: longe de ti, mestre, de subir a Jerusalém. E o que Jesus fala para ele? Você não pensa as coisas de Deus, as coisas do alto, mas você pensa as coisas dos homens. Responder o chamado de Deus significa voltar o coração e a mente para Deus. E a resposta não é como nós pensamos. Algumas pessoas me falam: padre, mas eu quero sair de casa, mas eu tenho medo. Meus irmãos,
tudo aquilo que Deus coloca no seu coração, que é contrário à sua forma de pensar, à sua forma racional, sem dúvida aí tem um chamado de Deus para você. Não basta responder ao chamado de Deus conforme os seus pensamentos. É necessário que você responda o chamado de Deus conforme a luz do Espírito Santo que ilumina o seu coração e a sua mente. Por isso, peça a Deus essa graça hoje. E nós pedimos também, Senhor, derrama sobre esses seus filhos e as suas filhas a graça do Espírito Santo para que eles possam responder a esse chamado conforme o teu coração. É por isso que nós pedimos a Deus que o abençoe e o guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.